Olá pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando o nosso programa Histórias em Conexão. E hoje, com muita alegria, nós vamos receber o nosso vice-governador Felício Ramute. Vice-governador, também foi prefeito na cidade de São José dos Campos e hoje faz um trabalho social muito grande dentro do governo do estado. Casado com a Vanessa, pai da Isadora, vamos conhecer um pouquinho da história do Felício Ramute. Bom, gente, como eu disse, nós estamos recebendo aqui o nosso vice-governador Felício Ramute. Ele é casado com a Vanessa, pai da Isadora, também foi prefeito na cidade de São José dos Campos e hoje vice-governador, cumprindo um papel social muito importante dentro do governo do estado. Criou o Hub Social, que cuida das pessoas com dependência química. Felício, muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite. Boa noite, Rafa. Um prazer estar aqui conversando com você. Estou falando com você aqui, estou vendo atrás a foto da sua família. É possível fazer política com bons valores, com valores da família. Você é um exemplo disso. Então é uma honra para mim poder bater um papo com você, falar sobre o estado de São Paulo, sobre gestão e sobre boa política. Obrigado, Felício. Conta um pouquinho da história. Você então é casado com a Vanessa, pai de uma menina, tem quantos anos? É isso mesmo. A Isadora tem 18 anos, né? E a Isadora, ela é aquela menina que eu já consigo perceber ao olhar nos olhos dela que ela sabe que ela pode ser tudo aquilo que ela quiser ser, né? Ela é dessa geração de mulheres empoderadas e isso é muito bom. Basta, claro, que ela se dedique, se empenhe, vá buscar e lutar pelos seus sonhos, que eu tenho certeza que ela entrou na faculdade agora, a Isadora, e a Vanessa me acompanha há mais de 25 anos e me dá um grande apoio, seja na minha vida empresarial, né, anterior à política ou hoje nos desafios e nas missões que se apresentam para mim através da política. E a minha história eu morava em São Paulo, viu, Rafa? Que legal. Você nasceu em São Paulo? Isso, nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, e estudei num colégio privado em São Paulo com uma bolsa de estudos, porque meu irmão era bom de ping-pong, tênis de mesa. E aí o colégio ofereceu uma bolsa de estudo para ele, meu pai foi lá, falou, olha, se quiser levar esse irmão que sabe jogar ping-pong, vai ter que levar o outro que não sabe fazer nada. O outro era eu, no caso. E aí eu passei a estudar num colégio em Pinheiros, em São Paulo, e com 16 anos, meu pai teve um problema de saúde, hoje ele está bem, tem 85 anos, e eu então... quando ele teve esse problema de saúde, eu e meu irmão tivemos que ir para São José dos Campos, assumir uma pequena lojinha que ele tinha lá. Loja do quê, Felício? Era uma loja de ferragens e comércios de madeiras para marcenaria, para fazer estúdios assim, né, para móveis, compensados, fórmicas. E eu e meu irmão assumimos essa loja, moramos 3 anos e meio dentro da loja, eu e meu irmão, né, era o início, né, do nosso trabalho, inclusive lá em São José dos Campos. E por que São José dos Campos? É porque como ele já tinha essa pequena loja lá, meu pai, na época do milagre econômico, entendeu que a cidade, anos 70, entendeu que seria uma boa oportunidade de abrir um pequeno negócio ali, e eu e meu irmão acabamos assumindo aquela lojinha ali, e aos pouquinhos a gente foi transformando aquela pequena lojinha numa rede, né? Hoje tem por volta de 10 lojas, eu acabei saindo da sociedade anos depois, muitos anos depois. Hoje eu continuo empreendedor, mas investindo em outras áreas também, né? E meu irmão permanece na loja e eu com 23 anos, e aí entra a política nessa história toda, né? Com 23 anos de idade, estava lá no balcão da lojinha e era 1993 ou 4, que foi o plebiscito sobre parlamentarismo, presidencialismo e monarquia. Olha que eu era muito pequeno, mas lembro disso. Hein? É isso mesmo. E aí, nesse plebiscito, a gente tinha que escolher, então, né, o melhor caminho para o país nesse sentido. E um marceneiro, meu cliente, chama-se Belésia, foi lá e eu atendia no balcão, fazia as vendas para os marceneiros. Ele me perguntou, Felício, o que você vai votar nesse plebiscito? Eu, obviamente, não sabia a diferença de nenhum deles. 23 anos de idade, e eu falei, olha, eu não sei nem o que é cada um, qual é a diferença, né, de que o país pode ter optando, né, de forma diferente pelo parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, e ele disse, mas é justamente isso que nós estamos fazendo, nós estamos num grupo de pessoas que está se encontrando
para discutir esse tema, para que a gente depois possa encaminhar o nosso voto no momento específico do plebiscito. E aí eu me juntei a esse grupo de pessoas que era um partido político, recém fundado na minha cidade, Qual era o PSDB. PSDB. Emanuel Fernandes era um engenheiro do ITA que estava à frente desse grupo, né? Outros que depois se tornaram meus amigos, mas eu ali passei a conhecer um pouco mais da política e, na verdade, o que me chamou foi essa oportunidade. Votamos no parlamentarismo, né? Deve ser a curiosidade de quem está nos acompanhando. Perdemos, né? Mas eu ainda tenho essa convicção que para o nosso país o parlamentarismo pode ser uma boa opção para que a gente consiga ter uma continuidade de políticas públicas de uma forma diferente do que a gente tem hoje através do presidencialismo. Então foi ali, e ali eu tive depois a oportunidade mais à frente, Rafa, de ser secretário do prefeito Eduardo Cury, fui secretário de mobilidade urbana, presidente da Urbanizadora Municipal, uma empresa de serviços urbanos, e fui assessor de planejamento e comunicação. E como é que foi esse start, Felício? Você estava lá na lojinha, né? Na lojinha, e o que te chamou a atenção foi essa questão do plebiscito. A família nisso tudo já te apoiou né? Interessantíssima a sua pergunta, porque o então prefeito, que tinha sido eleito, que era Eduardo Cury, foi conversar com meu pai e meu irmão, que era o meu sócio. Autorização. Foi pedir. É uma pessoa bacana, o Eduardo Cury, e ali ele pediu autorização, né, para os meus sócios para emprestar um pouquinho, né, para o poder público. Olha que legal. E aí, é claro que meu pai e meu irmão concordaram, e eu acabei ajudando, então, em 2 mandatos por 8 anos. Depois... Isso foi em que ano? Isso foi 2012, foi 2008, 2004. 2004. Aí nós ficamos até 2012. Aí em 2012, um grupo de oposição acabou assumindo a cidade, né? E ali a gente ficou fora, então, do cuidado da cidade através do Poder Executivo. E aí em 2016... que esse time resolveu me escolher para representá-los como candidato a prefeito. Até então eu nunca tinha sido candidato a nada, nem a síndico de prédio. E aí era a minha oportunidade de representar esse time e oferecer um plano de gestão e de governo inovador para São José dos Campos, em conjunto com essas outras lideranças, ex-prefeitos. E foi assim que a gente fez e conseguiu, então, ganhar a eleição no primeiro turno, saí na época com 2% dos votos, né? Ganhei com 62% dos votos, depois fui reeleito, né? Também prefeito de São José dos Campos. E aí Deus me deu a oportunidade de seguir o caminho ao lado do governador Tarcísio, agora como vice-governador do estado de São Paulo. Então, essa foi mais ou menos a trajetória. E esse início de tudo, bom, nesse período você acabou casando, tendo a Isadora. Como é que foi a base familiar participando disso tudo? Olha, porque a vida muda, né? É verdade, mas é fundamental, né? É fundamental. Só para você ter uma ideia, em 2016, na minha primeira campanha eleitoral da minha vida, porque lá em São José dos Campos tem televisão na campanha eleitoral. Então eu ia gravar o primeiro minuto do primeiro programa eleitoral da minha vida. E o primeiro minuto foi gravado com uma frase que eu escuto do meu pai. Felício, seu nome é o seu principal patrimônio. Quem honra o seu nome, honra os seus pais e honra a sua família. E é aquilo que eu disse, é possível fazer política com esses valores, com os valores da família. E foi assim que eu comecei o primeiro programa eleitoral da minha vida. Falando da sua base familiar. Falando da base familiar e da importância desses valores também na política. E a Vanessa ao meu lado, lá em São José eu construí minha vida, né? A Vanessa é de São José, nascida em São José dos Campos, lá a gente teve a Isadora, então tudo, né, o que eu tive na minha vida eu construí através dos meus valores, os valores da família e da família que eu passei a também coordenar em conjunto com a minha esposa, que é o meu núcleo familiar, eu, minha esposa, minha filha, agora também uma cachorrinha, a Lua, né? A Lua também. Né? Então, esse núcleo familiar agora... E você conheceu a Vanessa nesse período já do processo político? Na verdade, quando eu conheci a Vanessa, eu estava na Madeireira ainda e logo que fui convidado, um pouquinho antes, né? Eu conheço ela há mais ou menos 25 anos, um pouquinho antes do convite
para ingressar na prefeitura. Então, quando eu conheci, eu era um empreendedor. E quando eu decidi ir para a prefeitura, também passou a ser uma decisão conjunta, né? Para a prefeitura, não, para a prefeitura trabalhando como secretário. E depois como candidato mais ainda, né? Porque uma candidatura é uma decisão familiar, né? A exposição que a gente vê, e depois com essa, infelizmente, com essa questão do radicalismo na política, tudo fica mais tenso. E é importante que a família toda embarque junta nesse projeto. E graças a Deus eu consegui caminhar sempre em conjunto com a minha família, com a minha filha, que pequenininha já viu o pai candidato. Né? Então, as histórias se conectaram lá atrás e construíram esse trabalho todo junto. E qual foi a importância da Vanessa durante o teu processo de mandato, já eleito como prefeito? Foi fundamental em todos os períodos. E aqui eu posso contar um outro período, porque em 2012, né, quando então o prefeito Eduardo Cury ficou 8 anos e ia escolher um sucessor, eu era um dos 4 ou 5 nomes que poderia ser candidato lá em 2012. E lá no nosso partido, o meu nome não foi escolhido. Né? Então é importante a gente dizer da família nos momentos, não só nos bons momentos, mas nos momentos de apoio. Claro, a gente tinha essa expectativa, acabou não acontecendo. Lamentavelmente também o candidato escolhido acabou não sendo eleito, né? E depois meu nome acabou sendo escolhido mais para frente, lá em 2016, e eu tive a oportunidade de ser prefeito. Então, a família é fundamental nos momentos, claro, de alegria, para dividir com a gente a alegria, mas também nos momentos difíceis, numa trajetória política ou em qualquer trajetória. Eu encaro essa minha missão, né, como a missão de qualquer um de vocês que está nos acompanhando. Não tem missão mais ou menos importante. Cada um na sua missão, como empreendedor, como colaborador de uma empresa, como presidente de uma entidade, como dono de um negócio ou um líder religioso, por fim. Todo mundo na sua missão, e é a construção conjunta que faz a gente ter um país melhor. Ô Felício, bom, a gente aprende muito nas vitórias, mas na derrota é onde a gente aprende mais. Né? O que deixou de lição, por exemplo, esse exemplo que você está falando da questão de 2012? Né? Você acabou não sendo escolhido. O que você traz como lição? O que você aprendeu com essa... Não sei se é exatamente uma derrota, mas ao longo da carreira também empresarial, a gente tem muitos erros, né? Que a gente acaba cometendo. É que existem métricas distintas. E aí, voltando a falar do meu pai, ele sempre fala, não, você erra na escola, você repete de ano, né? Você erra nos negócios, você perde dinheiro. Na política, é mais aprendizado e mais amadurecimento. No caso específico dessa não escolha pelo time, a importância da gente permanecer no time, acreditar e sempre a resiliência que acompanha a realização de um sonho, né? Seja ele dentro de uma empresa, seja colaborando com uma empresa ou numa carreira política. Ali eu permaneci com aquele time, com aquele grupo e depois esse mesmo time teve a oportunidade de me escolher, né? Como seu representante e depois a população escolher também. Que aí vem a missão mais complexa. Do ponto de vista eleitoral... Tem que combinar com o povo também. É isso aí. Do ponto de vista eleitoral, eu participei de 3 eleições e graças a Deus, nas 3 eleições, eu fui bem sucedido e tive a oportunidade de ocupar aqueles cargos ao qual eu almejava nesse sentido. Ô Felício, bom, a gente falou aqui da família, do quanto é importante, mas você disse do time, né? E a gente sabe que o papel de uma pessoa na vida pública não é só sua. No caso, você hoje vice-governador, mas naquele momento como prefeito, qual a importância do time, né, te ajudar nessa construção tudo, nesse pessoal que está com você até hoje, desde aquela época? É fundamental, né? E a gente também tem ali uma visão clara que todo governo começa na campanha. É o jeito que você vai fazer campanha, portanto, você, eleitor, preste atenção nos seus candidatos, a forma que ele faz campanha, né? Aquele candidato que faz campanha prometendo demais, vai fazer governo enrolando, porque não vai conseguir entregar tudo aquilo que prometeu. Campanha feita com caixa 2 vai gerar governo corrupto. Campanha feita atacando o adversário vai fazer governo também agressivo, ou tendo que se defender o tempo todo, ou continuando atacando o adversário. Então, o time se forma na campanha quando a gente junta um grupo de pessoas que pensa igual, né? Que pensa igual. E, aliás, eu
Muita gente, aproveitando essa sua pergunta, muita gente associa campanha à guerra, né? Fala, não, vamos sair com o nosso exército nas ruas para... Eu não gosto dessa associação, viu, Rafa? Eu sempre digo lá para o nosso grupo que, para mim, não é o verbo guerrear. Eu prefiro usar o outro, que é o verbo evangelizar. Exatamente. Fazer campanha é levar suas ideias, levar o jeito de pensar daquele time, olhar no olho das pessoas e procurar levar este recado. É a transparência, né? Exatamente. Então eu gosto sempre de associar nesse aspecto o termo evangelizar. Não no sentido, obviamente, religioso, mas no sentido de propagar e de difundir as ideias. Então é assim que a gente sempre fez, e aí depois esse mesmo time acaba acompanhando a gente também na gestão. E aí é o que eu chamo de boa política, né? E que eu enxergo também no nosso governador, o governador Tarcísio, um grande representante também da boa política, e vem fazendo ao longo da campanha e agora ao longo do governo uma grande gestão e com bons valores também. Vou pedir para você esperar um pouquinho, que daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história com o nosso vice-governador Felício Ramute, e vamos conhecer também o trabalho que ele está desenvolvendo junto ao governo do estado. Participe do nosso programa com ideias, com sugestões, mas também fazendo a sua pergunta, @TV Século XXI. Então, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Olha aí, pessoal, estamos de volta com o programa Histórias em Conexão e hoje recebendo o nosso vice-governador Felício Ramute. No primeiro bloco, falamos um pouquinho da história de vida, que ele nasceu em São Paulo, foi para São José dos Campos, é empreendedor, se tornou prefeito e também teve o apoio de toda a família. E agora vamos falar um pouquinho, né, dessa carreira. Então, em 2016, Felício, você foi eleito prefeito de São José dos Campos, você teve aí algumas marcas importantes. Aliás, a população sempre, né, elogiou o teu governo lá. Você saiu com mais de 80% de aprovação do teu governo. E qual foi a grande marca que você teve como prefeito de São José dos Campos? Olha, Rafa, eu acho que é uma série, né, de ações em várias áreas, né? Algumas coisas das quais eu me orgulhei na minha passagem, como zerar a fila de creche, dar oportunidade de creche, porque o 0 a 3 anos... né, é a hora do desenvolvimento cognitivo, sociabilização das crianças, e quando a gente dá essa oportunidade, a gente vai fazer com que eles possam ser adultos, né, quando se tornarem adultos, melhor preparados. Então, essa questão de zerar a fila de creche também, para mim, foi muito emblemático, porque a educação tem que ser a base de tudo também, né? Então, nesta área, a cidade de São José dos Campos foi a primeira cidade certificada como cidade inteligente do Brasil. Mas o que quer dizer isso? O que é uma cidade inteligente? Exatamente. O pessoal acha, não, é uma cidade que tem computador em todo lado, é tudo eletrônico. Eu gosto de separar a palavra, cidade inteligente, porque é uma cidade que cuida da sua gente. E para isso, usa de tudo que se tem disponível, inclusive a tecnologia, para poder cuidar melhor da sua gente, prestar melhores serviços. Só tem 79 cidades no mundo que tem essa certificação, que é uma certificação internacional, que aliás não são uma, são 3. A norma ABNT 37102, 103 e 37100. Então são 3 normas internacionais de cidade resiliente, sustentável e tecnológica. São José dos Campos conseguiu avançar muito em várias áreas. Eu dei um exemplo aqui, mas vou dar agora um exemplo de eletrificação. Lá nós já temos um corredor exclusivo que chama VLP, Veículo Leve sobre Pneus, e o corredor é a linha verde, 100% elétrica. Olha que legal. Então, é um transporte público 100% elétrico. Todos os veículos da Guarda Municipal, das nossas forças de segurança, desde 2017, já são veículos elétricos, né? Também é importante para o meio ambiente e até para a operacionalização, porque você tem uma aproximação em silêncio das equipes da Guarda, pode acompanhar um passeio ciclístico, uma manifestação sem ficar emitindo poluentes ali próximo das pessoas. Então ela tem uma vantagem também operacional e, claro, a vantagem ambiental, que essa nem se fala. É importante a sustentabilidade. Se você for em São José, todas as árvores têm um QR Code. Você pode, com o seu celular, ver até o laudo
que foi feito das árvores. Dei um exemplo também na área de saúde, a parte de medicamentos de alto custo, os medicamentos, você consegue, sem sair de casa, saber se tem o medicamento que você quer disponível. Nós temos uma zona azul que parece aquelas vagas igual de shopping, que você consegue olhar qual a rua que tem vaga disponível para você estacionar seu carro. Uma série de ações, 100% de LED a iluminação, que trouxe economia. E muitas ações, viu, Rafa, muita gente pensa assim, não, vai ver que São José é uma cidade rica, por isso que consegue ter muitas coisas. Na verdade, eu citei para você a Zona Azul, né? Que é o estacionamento rotativo. Esse estacionamento, por exemplo, é uma empresa espanhola que faz a prestação de serviço. E ela pagou para a cidade, não é que nós pagamos, não. Ela pagou para a cidade para poder oferecer esse serviço. Então, não precisou de dinheiro. A troca da iluminação de LED saiu toda de graça, porque a economia que você tem na conta de luz que a prefeitura paga sozinha o investimento no LED. Então, nós pedimos um empréstimo, né, na época, para poder trocar toda a iluminação de LED, mais ou menos 80 mil pontos, que foram trocados, e com a economia da conta de luz a gente pagou já a parcela dos empréstimos. Então tem muitas ações de cidade inteligente que não necessitam de recursos, dinheiro. São José hoje tem 1/3 da sua energia consumida nos prédios públicos, hospitais, escolas, através de uma usina solar fotovoltaica. Quanto custou? Também nada, porque a empresa que ganhou a licitação construiu a usina e fornece a energia para a cidade mais barata do que a energia que a cidade pagava antes. O aterro sanitário gera outro 1/3 da energia que alimenta também os prédios públicos, feitas através do biogás do aterro sanitário. Então é possível encontrar soluções inovadoras que beneficiem o cidadão, que preste melhor serviço de fato para as pessoas, semáforos inteligentes, enfim, uma série de ações sem necessariamente ter um custo maior para os cofres públicos. Ao contrário, pode ter até muitas economias nessa busca pela inovação. E aí eu vou dar um outro exemplo que, na verdade, não tem nada a ver com tecnologia, mas tem a ver com cidade inteligente. A gente tinha lá distribuição de fraldas geriátricas para a população mais carente. São mais ou menos 1.500 famílias que recebem, tem algum ente que precisa dessas fraldas, e o pessoal ia retirar nas UBSs, Rafa. E aí saía da UBS com aquele pacote de fralda, às vezes tinha que pegar um ônibus ou ir a pé até a sua casa. E aí nós resolvemos entregar na casa das pessoas essas fraldas. E passamos a entregar na casa, porta a porta, 1.500 pessoas que recebem mensalmente. Sabe qual foi o resultado? 30% de economia. Olha. Sabe por quê? Era a fraude da fralda. Tinha gente que ia lá retirar, na verdade não tinha gente que precisava. Vendia. Tinha desvio, tinha um monte de... Então é possível fazer de uma forma mais inteligente, prestando melhor serviço e às vezes economizando recursos. Então foi assim que a gente implantou em São José dos Campos várias ações, né? E agora muitas delas já serviram de inspiração para a nossa atuação agora no estado de São Paulo. E interessante, né, Felício, que tudo isso que você disse aqui vem muito ao encontro, né, do nome do nosso programa, que é Histórias em Conexão. Você conectou as pessoas com o poder público, né? Então isso aproxima o poder público, aproximar da população, entender as dificuldades, sentir a dor da população, porque é muito difícil. Você deu o exemplo aqui de uma fralda geriátrica ou até mesmo um medicamento, ir até o posto de saúde, não sabe se tem o medicamento ou se consegue uma consulta. Então é humanizar um pouco, né, o poder público, e é isso que a gente precisa, não é? Eu acho que essa é a missão mesmo, né? Ter a sensibilidade. Muita gente fala, não, é o prefeito, governador, né? Tem que ser gestor. Não, tem que ser político e gestor. Praticante da boa política, sensibilidade social, pratica o olho no olho, entende as necessidades. E esse papel é muito importante nas cidades, claro, feito pelos vereadores, né? Pelo Poder Legislativo, pelos prefeitos. É importante que haja essa conexão, como você bem disse, e no governo do estado a mesma coisa. E ela também se dá
conectando governador, vice-governador e equipe do Estado com os prefeitos. Com os municípios. A gente acredita que é importante essa conexão para que a gente consiga investir bem o dinheiro do Estado. Porque, naturalmente, o Estado já está mais distante das pessoas do que, do que o próprio prefeito. A gente viu na pandemia, eu tive muitos embates na pandemia, eu como prefeito, com o então ex-governador João Dória. Até porque eu venho do comércio e a gente teve muitos embates. Não que eu era um negacionista, ao contrário, mas eu defendia a autonomia dos municípios. Porque o governo está muito distante das pessoas. Para saber a realidade. Exato. Então, eu vou dar um exemplo que eu me lembro bem da época, quando se proibiu cabeleireiras e barbeiros de exercerem suas atividades. Acho que quem pensou nessa ideia estava lá em São Paulo, né? Frequentava lá os barbeiros e cabeleireiros dos Jardins, nada contra, minha mulher até vai lá, mas esquece que numa cidade, né, como Valinhos, como São José, como Campinas, a gente tem gente que tem uma cadeira de barbeiro ou um cabeleireiro ali na porta da casa dela. Sim. Ela atende uma pessoa por vez e é só aquilo que dá o sustento para a sua família. E quando vem uma regra dessa, né, a gente questiona, e foi o que eu fiz ao longo da pandemia, mas não só isso também, né? Pude implementar também inovações, como um hospital que nós construímos. Todo mundo fazia aqueles hospitais de campanha com barracas, né? A gente construiu um hospital definitivo em 35 dias. Eu lembro disso. Aliás, essa construção virou notícia mundial, né? Porque o mundo pegou como exemplo essa construção. Como é que foi isso? Foi bem bacana. Eu tenho um grande amigo que é o presidente do Hospital Einstein, em São Paulo, e o Einstein, na pandemia, estava fazendo uma expansão lá no Hospital de Emiboimirim, que é um hospital do SUS, que o Einstein administra, com uma metodologia inovadora de construção. Ele é meu amigo, sabe que eu gosto das coisas da inovação, e eu ali, quando iniciou a pandemia, meu foco era investir recursos naquilo que ficasse para legado, e não gastos provisórios que depois desaparecessem após a pandemia. Então, nós encontramos essa metodologia de construção e assim conseguimos fazer com a iniciativa privada 80% do custo do hospital, que foi construído por volta de 2.000 metros quadrados, 3.200 metros de área total, que foi feito em 35 dias de fato. 80% do custo foi da iniciativa privada. As empresas estavam sensíveis naquele momento de como poderiam contribuir e assim a gente conseguiu construir esse hospital num tempo recorde. E aí vem a parte mais interessante de tudo isso. Essa mesma metodologia, Rafael, que está sendo utilizada hoje na construção das unidades habitacionais lá de São Sebastião, né? Então, São Sebastião... Nós tivemos aquela tragédia no início do ano, né? E o governador esteve lá presente para minimizar aquele impacto na vida daquelas famílias e se comprometeu a construir unidades habitacionais ainda neste ano. E nós vamos entregar em tempo recorde também 517 unidades habitacionais feitas com esta mesma metodologia construtiva do Hospital de Retaguarda. Eu fui visitar depois a construção de residências dessas empresas que fazem e usam essa metodologia. O governador Tarcísio também pessoalmente foi visitar a fábrica e contratamos, então, essa metodologia inovadora e nós vamos conseguir, dentro do mesmo ano da tragédia, resolver o problema e deixar um bom legado, né, que são essas habitações definitivas e construídas com grande tecnologia e qualidade para a população que foi atingida naquela tragédia de São Sebastião. Então, você vê que a gente pode encontrar soluções inovadoras, serviu para a construção de um hospital e está servindo agora para mudar a vida daquelas pessoas que foram atingidas pela tragédia de São Sebastião. Felício, e falando em saúde, falando em humanização, cuidar das pessoas, hoje você, como vice-governador, tem tido uma missão aí importante, né, que a gente sabe quantas pessoas são moradores em situação de rua, são dependentes químicos. Fala um pouquinho desse projeto do Hub, o que isso significa na tua vida e como é que isso está sendo construído? Dentro do governo do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio me incumbiu de duas missões, como presidente do Conselho de Desestatização, que cuida das concessões, PPPs, privatizações, são grandes projetos de infraestrutura, e também de uma missão que é a questão da região central da cidade de São Paulo, que a gente chama de cenas abertas de uso, popularmente
conhecidas como Cracolândia, né? A Cracolândia, então, é uma missão que o governador me deu. Por quê? Porque ela envolve uma série de políticas públicas, não de uma única secretaria. Então, envolve a política pública de saúde, a de assistência social, de emprego e geração de renda e de segurança pública. Então, eu faço essa integração das secretarias dentro do Estado de São Paulo. E mais do que isso, também tem que haver a integração com o município, porque a gente não consegue ter uma ação feita pelo Estado e uma ação diferente sendo feita pelo município. E posso te dizer, viu, Rafa? Pela primeira vez eu vejo governador Tarcísio e prefeito Ricardo Nunes, da cidade de São Paulo, totalmente conectados e integrados para resolver esse problema. Então, é a primeira vez que o governador e o prefeito colocam vontade política para, de fato, resolver esse problema. E aí o governador me deu essa missão. Um dos equipamentos que nós criamos já nesses primeiros meses foi o Hub de cuidado com crack e outras drogas. É um prédio ali na Rua Prates para atender aqueles usuários. Porque a missão é a gente, primeiro, devolver o centro de São Paulo para o cidadão de bem, né? Para o turismo, para os próprios moradores, para os comerciantes da região central. Essa é a missão. E em relação àqueles usuários, é acolhê-los, aqueles que precisam, e separar o joio do trigo. O criminoso tem que ser rigorosamente acompanhado e punido. Né? É isso que nós estamos fazendo, identificando o traficante, o crime organizado ali na região central e atuando com frequência com operações de inteligência, né, para que a gente possa ser muito duro com o crime e acolher aqueles que precisam nesta questão do uso de drogas. Lamentavelmente, ainda existe muito preconceito, né, sobre este tema, dentro da própria família, às vezes, né? Acho que quando você tem um caso como esse, a própria família, às vezes, tem um certo preconceito. Imagina as pessoas de fora, né? E nós criamos um equipamento, que é o Hub de cuidado com crack e outras drogas, que dá todo o apoio e acolhimento. Mas mais do que isso, nós temos equipes que também fazem a abordagem lá nas cenas abertas de uso, na Cracolândia, e a gente conecta o Hub com os missionários, que fazem um grande papel. O que a gente percebeu... Os missionários são os voluntários, a igreja... A igreja, as entidades, as comunidades terapêuticas. Exatamente. Porque tem muita gente fazendo um bom trabalho lá na região mas era como se cada um estivesse remando para uma direção diferente. O que a gente quis fazer é integrar todo mundo. Conversamos muito com... Conheço, por exemplo, o trabalho da Aliança de Misericórdia, que faz um grande trabalho ali, né? Trabalho da Cristolândia, trabalho também dos grupos de mútua ajuda, o Amor Exigente, né? O Narcóticos Anônimos. É preciso juntar todas essas energias para que a gente possa oferecer caminhos para aqueles que querem uma saída para essa situação das drogas. E o Hub, em 4 meses, já atendeu mais de 8.000 pessoas e já encaminhou para acolhimento em comunidade terapêutica ou internação em hospital especializado, mais de 3.500 pessoas. Então, é um trabalho que está já surtindo um grande efeito. Há muitos anos, o Estado não abria as portas para essas internações. Houve uma política de desinstitucionalização em relação aos cuidados a usuários de drogas, doenças mentais também. E a gente está revertendo essa situação, dando oportunidade para acolher essas pessoas. A maioria dessas pessoas é o quê? Homem, mulher? Maioria homem. E essa é uma questão muito interessante também, Rafa. Ao longo dos anos, nós fomos estudar, eu fui estudar junto com a nossa equipe, primeiro várias ações realizadas no mundo inteiro, né? E a gente elencou por volta de 12 ações que foram realizadas no mundo inteiro em melhoria dessas áreas de Cracolândia, vamos dizer assim, de cenas abertas em várias cidades do mundo. E a gente, dessas ações, 80% delas nós estamos implementando para a região central. Então a gente tem certeza que isso vai trazer a médio, longo prazo um resultado importante. E um dos pontos importantes nessas ações é você ter um trabalho científico
de dados, levantamento. Você só faz gestão quando você tem informação. Sim. E eu fui buscar informação de todos os outros cuidados que foram feitos no passado na região central. E não tem informação de Nenhuma. absolutamente nada. Então, o nosso trabalho hoje é todo científico e estatístico, inclusive com o perfil. O perfil, 90% são homens, né? Do perfil. 95%? 90 entre 90% e 95% homens, né? Uma pequena parcela de mulheres. Graças a Deus, hoje, não mais adolescentes. Quando nós iniciamos o trabalho, encontramos um pequeno número de adolescentes ali também na região. Estou falando especificamente da região central. Por volta de 75% dos usuários da Cracolândia, das cenas abertas de uso, tem passagem no sistema penitenciário, ou já cumpriram pena, ou estão em regime aberto, semiaberto, condicional, né? Então, tem passagem pelo sistema penitenciário também. 15% deles hoje também já consumiram, além do crack, que é usualmente consumido, essas novas drogas, tipo K9, essas novas drogas sintéticas, que nós chamamos. Então, nós estamos também fazendo um levantamento disso. A Unifesp, a SPDM, é quem cuida desse hub. E temos feito vários trabalhos científicos. É importante que tudo seja muito embasado tecnicamente, porque é um trabalho inovador. A gente não vai acertar todos os caminhos, mas é importante acertar mais do que errar. E para isso você precisa ter base científica, fazer um trabalho sério. E é isso que está sendo feito com essa equipe. É uma equipe multidisciplinar nesse hub. É um prédio de 3 andares. E até a forma ali, Rafa, para quem não conhece, convido para visitar o hub, é completamente diferente. O primeiro andar é uma rua, né? Como se fosse uma rua protegida. O segundo e o terceiro andar tem uma decoração como se fossem estações do metrô, Estação Liberdade, Estação Luz. E depois também quadros sobre São Paulo. Não existe balcão de atendimento, existem cadeiras onde as conversas dos profissionais, psicólogos, assistentes sociais, acontecem de forma, vamos dizer assim, fluida, além dos médicos presentes. Tem um local que é uma enfermaria, porque quando a gente acolhe alguém que busca espontaneamente ou que a gente aborda e que quer sair daquela vida, quer uma oportunidade, às vezes você não tem a vaga no hospital naquele momento, ele chega de madrugada. Então, o que a gente faz? Acolhe ele ali por 24, tem um 48 horas. Passe a noite. Isso, e aí depois transfere ele para uma comunidade terapêutica, leva até a comunidade e depois acompanha o tratamento. Desde ele terminar o tratamento na comunidade terapêutica ou no hospital e depois levá-lo para os outros serviços sociais da prefeitura, abrigamento, inscrição em programa habitacional. Então, é um trabalho integrado, né? Mas mais do que isso, Rafa, a gente também tem que mudar estruturalmente a questão do Estado. Nós tínhamos uma lei de 2019 da política estadual de drogas, que não tinha sido regulamentada. Lei aprovada na Assembleia Legislativa, que ficou 4 anos sem regulamentação. Nós tivemos o cuidado de regulamentar essa lei, ela está sendo aplicada hoje por várias secretarias e agora nós iniciamos um grande projeto também, que é fundamental e importante, de prevenção, principalmente nas escolas estaduais. Então, nós estamos juntando uma equipe de especialistas para que a gente possa ter a melhor metodologia para abordar os nossos jovens na escola. Ou seja, um projeto para salvar vidas, né? Exatamente. Então, eu estou muito empolgado com os números que nós já temos, muito feliz de saber que a gente está conseguindo. Se fosse uma única vida, já teria valido a pena. Com certeza. Mas ali a gente já tem números bastante expressivos, como eu disse, mais de 3.000 internações, 8.000 atendimentos, só nesse equipamento público. E isso tem ajudado a mudar a vida das pessoas para melhor e nós vamos ser resilientes, porque não é um problema que vai se resolver do dia para a noite. Ô Felício, a nossa repórter Natália Lima foi para as ruas, né? Ouviu um pouquinho das experiências e de pessoas que passam por toda essa situação. Vamos acompanhar aqui no VT. Em 2021, o Sistema Único de Saúde registrou mais de 400.000 atendimentos a pessoas com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas e álcool. Nossa Senhora!
Você sabe que essas drogas acabam com a família, né? Dependente químico, na minha família tem bastante. Lá pro interiorzão tem, fazer o quê, né? Fui ajudada, vai fazer 5 anos que eu fiz um tratamento para parar de fumar e parei, graças a Deus. Eu frequento a Igreja Católica, né, e a Missão São Benedito, eles frequentam muito, né, o povo de lá da Nefitaia, é eles que eu conheço. Você vê hoje, tem muitos casos de droga, muita dependência. O que será daqui a alguns anos se nada for feito agora, né? Nós vimos até a primeira entrevista ali uma pessoa um pouco mais alterada, né, Felício? É verdade. Vocês lidam com isso no dia a dia lá. Eu acredito que tem as pessoas que querem se recuperar à vontade, né, deles, mas tem as pessoas que não querem. Aliás, eles não têm condições mais de ter essa decisão. Como é que vocês trabalham toda essa questão? Primeiro, eu acho uma coisa também que me chamou a atenção, e aí também tem uma novidade, eu vi alguém falando sobre a questão da família, né, que se envolve, né, porque na verdade toda a família fica doente, né? O uso de drogas é uma doença onde o próprio doente não quer, é a única doença que o doente não quer se curar. Né? Porque você está com problema no joelho, você vai no médico. Isso. Ali não, no uso de droga. E toda a família acaba ficando, de uma certa forma, doente junto. Né? E o Estado agora também inaugurou um espaço que chama-se Prevenir. Né? Com esse espaço você pode acolher as famílias, orientar a família. Às vezes, uma família vê um certo indício de um filho, de um parente, que pode estar começando a usar drogas. E ela não sabe nem como agir direito. O Espaço Prevenir tem esse objetivo. E também para ajudar aqueles que já saíram do uso de drogas. Nós inauguramos na região do Vale do Paraíba, agora na cidade de São Paulo, e também teremos aqui na região de Campinas, né, o Espaço Prevenir no estado inteiro. Se eu não me engano, o 3º ou o 4º será implementado aqui na região também, para dar esse acolhimento às famílias e àqueles que já passaram para o tratamento e querem continuar tendo um acompanhamento de especialistas também para isso. Então, muito importante que a gente tenha esse apoio para todas as famílias. Em relação àqueles que não respondem por si mais, a gente percebe que lá na região central de São Paulo a gente tem um grande trabalho ainda a ser realizado de forma voluntária, né, daqueles que de fato querem. Existe uma pesquisa da Unifesp que aproximadamente 40% dos usuários gostariam sim e teriam disposição para serem acolhidos num tratamento. Aí, conforme você vai evoluindo nesse sentido, aí vão sobrar os casos mais críticos e que existem os instrumentos da internação compulsória, que já é previsto em lei, não é simples, tem que ser muito bem embasada para que a gente avance. Mas a gente tem muito que trabalhar ainda nessa questão do voluntário. E aí, como eu falo, os missionários fazem um grande trabalho também de convencimento, levando mais do que a abordagem técnica, uma espiritualidade para essa abordagem que faz toda a diferença para nos ajudar ali na região central. Felício, vamos para um rápido intervalo e aí na volta você falar um pouquinho o que é a internação compulsória, né, e o pós, né, depois que a pessoa passa pela internação. Então, agradecer a todos vocês que estão participando aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, @Rede Século XXI. E daqui a pouco nós estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho social do governo do estado. Pessoal, estamos de volta com Histórias em Conexão e hoje recebendo com muita alegria o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. E mais uma vez te agradeço, Felício. E, bom, nós estávamos falando no segundo bloco um pouquinho aí da importância das famílias, né? A união da família em recuperar a pessoa dependente. Como é que o trabalho do Hub funciona? Acolhe a família, acolhe o dependente, acompanha todo o tratamento e depois disso, como é que funciona? Uma das grandes diferenças, né, da abordagem do Hub para com as pessoas é que a gente, primeiro, oferece um leque de linhas de cuidados. Não existe um único caminho, né? Conforme a história de cada paciente, você vai buscar um encaminhamento que tenha mais chance de trazer o resultado. Eu explico isso às vezes, por exemplo, num primeiro momento,
você não consegue aproximar aquele usuário da sua família, porque pode ser ruim naquele sentido. Pode ter sido o ambiente familiar, inclusive, que levou ele para aquela situação. Aí você vai fazer isso num segundo momento, num momento mais adequado, quando resolve fazê-lo. Então, e outros não, que aquele acolhimento familiar é fundamental para que ele possa ter ainda mais apoio para seguir adiante no seu tratamento. Ou aqueles que um grupo de mútua ajuda pode fazer a diferença no tratamento. Nós temos lá parceria com Narcóticos Anônimos, com Amor Exigente, que faz um grande trabalho no grupo de mútua ajuda. Inclusive, o Amor Exigente, que tem a família como um dos pilares também para os cuidados. O CAPS... Só lembrando que o Amor Exigente, né, foi fundado pelo nosso saudoso Padre Haroldo Rans, que hoje tem um instituto, né, que é um instituto que é uma referência aqui no Brasil. Padre Haroldo foi um grande amigo e parceiro do nosso fundador aqui da Século XXI, Padre Eduardo. E o Amor Exigente é uma das peças-chaves lá para o Hub. É isso mesmo. A gente precisa do apoio de todas as linhas de cuidado. E a gente sabe como faz a diferença aqueles que já tiveram a oportunidade, né, de estar num grupo de mútua ajuda, como o Amor Exigente. É uma grande ferramenta para que a gente possa ter mais sucesso nessa transformação da vida das pessoas. E aí a gente tem os CAPs, internações em comunidades terapêuticas e internações em clínicas especializadas, internação para desintoxicação. Então não existe uma única linha de cuidado, é um leque de linhas de cuidados. É um trabalho multidisciplinar. Exatamente. E a segunda coisa importante é o acompanhamento da jornada de cuidados. Então você recebe, vai para uma comunidade terapêutica, conclui o tratamento, volta e aí você acompanha ele até um grupo de mútua ajuda para fazer com que ele possa permanecer sendo cuidado, ou dentro de um CAPS, com os atendimentos dentro de um CAPS, com todo o grupo que atende dentro de um CAPS, que é um serviço também importante, seja ele do Estado ou do município. Então, um leque de cuidados e o acompanhamento da jornada desse paciente. Isso faz a diferença no atendimento e acolhimento do Hub, essa abordagem. E tudo está sendo medido, como eu disse, para que a gente entenda os melhores caminhos e consiga medir os resultados deste acolhimento, mas não só isso. A gente tem, paralelo a isso, como eu disse, a gente tem que acolher quem precisa do cuidado e ser rigoroso na área de segurança pública. A gente tem uma atuação hoje forte com a 20ª semana de redução já de índices de roubos e furtos na região central. A gente vê a Praça da Sé devolvida para a população da cidade de São Paulo. Antigamente você não podia ir. Eu tive a oportunidade de passar esses dias lá. Você viu como é que tá bacana? Tá muito bacana. Você pode tirar seu celular, bater uma foto, ir na missa tranquilamente na Praça da Sé, coisa que há 7, 8 meses você não podia fazer. Então alguns resultados já começam a aparecer, mas nós seremos resilientes, acolhendo e cuidando de quem precisa e, como eu disse, fazendo com que a segurança pública seja cada vez mais presente para atuar contra o crime organizado na região central. Felício, no bloco anterior você falou sobre a internação compulsória. Para quem está nos assistindo e não sabe, o que é a internação compulsória? A internação compulsória, primeiro vamos separar a internação involuntária da internação compulsória, né? A involuntária é quando um parente, por exemplo, uma mãe leva um filho que às vezes não quer se internar, mas a mãe está pedindo a internação por ele. É uma internação involuntária. Já a internação compulsória é quando o médico ou o Estado, por conta daquele estado que se encontra o paciente, percebe que ele não está em condição de decidir por si e ele não tem ali nenhum parente que possa solicitar a internação por ele, e aí existe um processo legal e jurídico. O Ministério Público tem que opinar, a Justiça tem que opinar, e tudo acompanhado de um laudo médico. Então a internação compulsória não é uma invenção, ela já existe, pode ser praticada, mas tem que cumprir critérios legais para que possa ser feita. Como eu disse, até agora ela não tem sido o instrumento fundamental para este momento do nosso tratamento àquelas pessoas, mas ela pode ser utilizada em casos extremos. Aliás, essas drogas que eu disse, das drogas novas que estão surgindo por aí, as drogas sintéticas, têm tido um efeito arrasador nas pessoas, inclusive vários óbitos que a gente já acompanhou em relação às drogas sintéticas.
Então elas provocam, e aí a justiça tem que estar atenta, talvez uma necessidade maior até de uma internação compulsória ou até mesmo involuntária. Nós continuamos acompanhando e vamos usar, desde que seja necessário, esse tipo de instrumento que já existe, não é novidade, mas nosso trabalho tem sido focado no convencimento, fazendo com que as pessoas possam seguir voluntariamente e espontaneamente para o Hub. Por isso que é importante a participação também da família, né? A família é a base de tudo. E essa participação da família, né, quando vê que o seu familiar não tem mais condição de decisão, é importante que ele ajude o próprio Estado, porque muitas vezes essa pessoa que é dependente, ela não oferece só risco a ela própria, mas sim aos outros também. Sem dúvida. E vou contar uma outra coisa para você que pouca gente viu, mas nós estamos fazendo um trabalho de qualificação, identificação daquelas pessoas das cenas abertas, né, conhecidas como Cracolândia. Estamos identificando um a um. E nós divulgamos agora, recentemente, que encontramos mais de 110 desaparecidos. Ou seja, pessoas que tiveram um boletim de ocorrência, foi por algum parente que não sabia onde essa pessoa estava e nós os identificamos dentro das cenas abertas da Cracolândia. Estamos fazendo a conexão deles com suas famílias que estão procurando ou estão dados como desaparecidos. Então, esse trabalho que, na verdade, tinha como foco a segurança pública, também tem um resultado para os direitos humanos, para a questão de conectar essas pessoas às suas famílias, muito importantes. Felício, quero agradecer você como nosso vice-governador, agradecer o Tarcísio, nosso governador, parabenizar por esse trabalho tão importante que vocês têm feito pelo nosso estado de São Paulo e agradecer, né, o carinho de estar aqui hoje conosco e agradecer também a você que participou aqui do nosso programa. Muito obrigado pela participação aqui, Felício. Eu que agradeço essa oportunidade, aproveitar, né, dizer a vocês, a gente nasce dependente, dependemos dos nossos pais para nos alimentar. Quando adultos achamos que somos independentes, mas é um grande erro, somos todos interdependentes, dependemos uns dos outros. Em políticas públicas não é diferente, a gente precisa da integração e união de todos, poder executivo, estadual, municipal, o legislativo municipal, estadual, o judiciário, as empresas, as entidades, as igrejas. São histórias que se conectam. Conectam, perfeitamente. Então eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer e fazer um convite a todos para que juntos continuemos construindo cidade, o estado e o Brasil dos nossos sonhos. Muito obrigado. Felício, muito obrigado por conectar a sua história, né, dividindo um pouquinho desse trabalho tão importante. E quero agradecer você também que participou aqui do nosso programa, enviando mensagens @Rede Século XXI e abrir o seu lar para que nós pudéssemos conectar essa história de vida do nosso vice-governador Felício Ramute. Muito obrigado, boa noite e a gente se vê na próxima segunda-feira às 7h30 da noite. Muito obrigado, boa noite. Tchau.